Oi, noturnos, bem-vindos ao meu canal Eco do Medo. Eu sou Clara e, gente, os relatos de hoje só são dois. E eu não sei qual é o título que eu vou dar, porque eu não li eles. Tipo, eu lia por cima, assim. Mas os dois, eu acho que é de um tema só. E antes de irmos para esses dois relatos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E se você tiver o seu relato a mandar, o e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos. E vamos de primeiro relato, que se chama A Casa que Não Deixava Dormir. Que não deixava, eu acho que deveria ser A Casa que Não Deixava Ninguém Dormir. Mas está escrito A Casa que Não Me... eu li errado, gente, perdão. A Casa que Não Me Deixava Dormir. Eu li errado, perdão. Oi, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Então, por favor, lê com calma. Então vamos lá. Vou até respirar fundo. Eu me mudei com a minha mãe para uma casa simples, mas até que grande. No começo parecia tudo normal. Silêncio, vizinhos tranquilos, nada estranho. Até que na primeira semana começaram os barulhos. No começo eram leves, tipo passos no corredor super leve, passos no corredor super leve. E eu pensava que era minha mãe indo ao banheiro, mas teve uma noite que eu levantei para beber água e ela estava dormindo profundamente. Mesmo assim, os passos continuaram, lentos e pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Ignorei, mas aí as coisas começaram a piorar. Objetos começaram a mudar de lugar. Um copo que eu deixava na mesa aparecia na pia e meu celular sumia. Meu celular sumia e aparecia em outro cômodo. Uma vez encontrei minha escova de cabelo dentro do guarda-roupa fechado. E ninguém além de mim e minha mãe estava lá dentro. E ninguém além de mim e minha mãe morava naquela casa, gente, errado. Só que o pior ainda estava por vir. Numa madrugada, eu acordei com um barulho muito alto, tipo algo caindo. E quando abri os olhos, a cadeira do meu quarto estava no chão. Era. Só que eu lembrava perfeitamente de ter deixado ela encostada na parede. Meu coração começou a acelerar. E eu fiquei parada na cama, sem conseguir me levantar. E foi aí que eu ouvi um arranhão na parede. Lento, como se alguém estivesse passando unha ou alguma coisa afiada. Ela pegou e fez a zoada, né? Que eu acho que é zoada, não sei. Mas, vamos lá, negócio de zoada de parede. Tipo essa. Não sei se foi pegar aí. Não sei se vai pegar. Mas vamos lá continuar. Do nada eu puxei o cobertor e tentei ignorar. Mas o som veio mais perto, do lado da minha cama. E aí, parou. Silêncio total. Quando eu criei coragem e olhei, tinha um risco na parede, recente. E eu não dormi mais. Mas a pior noite foi uma semana depois. Eu estava deitada, mexendo no celular, no meu quarto. E quando eu senti algo puxando o meu lençol, devagar. E eu o segurei, mas puxou mais forte e simplesmente saiu da minha mão, como se alguém estivesse ali, invisível. Eu comecei logo a chorar e na mesma hora os armários começaram a bater. Bam, bam, bam. E a porta abriu e fechou sozinha e objetos começaram a cair. Eu saí correndo para o quarto da minha mãe. E quando contei, ela ficou em silêncio e disse: eu também estou ouvindo. No dia seguinte, a gente foi embora, e sem nem olhar para trás. Até hoje, eu tenho medo de dormir sozinha, porque às vezes eu ainda escuto passos. Uau! Meu Deus do céu, muito obrigada por você ter mandado seu relato. Que relato? E se tiver mais, manda para cá que vai aparecer aqui no canal sim. E vamos de próximo relato, gente, que se chama Algo se alimentava do meu medo. Oi, eu gosto muito dos seus vídeos, então resolvi te contar o que aconteceu comigo. Isso aconteceu quando eu tinha uns 15 anos e minha vida estava um caos. Brigas em casa, escola ruim e eu vivia estressado.
E foi aí que tudo começou. Primeiro, pequenas coisas. Primeiro, pequenas coisas. Meu caderno caía sozinho na mesa. Meu caderno caía sozinho da mesa. A porta do meu quarto batia só, mesmo sem nenhum vento. Até o dia que eu o vi. Eu estava sentado na cama quando minha mochila, que estava no chão, simplesmente deslizou sozinha. Como se alguém estivesse empurrando. E eu congelei. Fingir que não tinha visto nada, mas não adiantou. Naquela mesma noite, eu acordei com barulhos de batidas na parede. Toque, toque, toque. 3 batidas. Pausa, mais 3 batidas. Parecia que alguém estava tentando se comunicar comigo. E eu respondi, batendo de volta. Gente, a garrafa estralou ali, sei lá. Mas vamos voltar. Cadê? Eu respondi, batendo de volta, e foi o pior erro da minha vida. Porque depois disso, nunca mais parou. O barulho ficava mais frequente, mais alto e mais agressivo. Objetos começaram a ser jogados. Sim, jogados. Uma vez um copo passou voando perto da minha cabeça e quebrou na parede. Meu Deus do céu. Comecei a entrar em pânico, mas o pior era quando parecia que aquilo ria de mim. Quanto mais medo eu sentia, mais ficava forte. Teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava sozinho em casa e tudo começou de uma vez. Portas batendo, coisas caindo, luzes piscando e eu me escondi num canto do quarto, tremendo. E aí o guarda-roupa se abriu, bem devagar. E as roupas começaram a cair uma por uma, como se alguém estivesse jogando. E no meio disso eu ouvi uma respiração bem pesada e muito perto de mim, bem no meu ouvido. Eu saí correndo de casa descalço e fiquei na rua chorando. Depois disso, meus pais me levaram para outro lugar e tudo parou. Mas até hoje eu tenho certeza de uma coisa: aquilo não era só espírito. Parecia se alimentar do meu medo. E quanto mais eu sentia, mais forte aquilo ficava. Meu Deus do céu. Lembrei do outra coisa, quanto mais medo uma criança tinha, mais forte ele ficava. Meu Deus do céu. E seus pais nunca viram isso, tipo, esses acontecimentos com você? Estranho. Meu Deus do céu, muito estranho. Tipo, a casa simplesmente. Será que a casa se revoltava, vamos dizer assim, o espírito? Se revoltava. Só quando você estava só? Não sei. Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato, gente. Esses foram os 2 relatos de. Será que eu coloco casas assombradas, espíritos assombrados, alguma coisa assim? Não sei. Mas esses foram os 2 relatos de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou Clara, esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.